Desde já agradecemos por este momento de partilha profunda sobre os processos de reconstrução de existências, corpos e territórios em resistência em tantos Brasis. E imediatamente já passamos então a palavra à senhora Alessandra. Alessandra, aqui à frente no palco. Oi, gente, sou eu de novo. Com imenso prazer, ele passou a palavra para mim e eu já vou fazer exatamente a mesma coisa. Né? Primeiro, agradecer em nome do CFP, e acho que eu vou colocar do Sistema Conselhos de Psicologia, né, da nossa CDH, pelo seu aceite, pela sua presença. Né? Então, já passo imediatamente a fala e vamos estar aqui atentas. Bom dia ainda, né? Bom dia a todas as pessoas. Primeiro vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, retinto, já ficando careca, né? Porque já vou fazer 44 anos, de bigode, sim. Barbudo, eu estou de calça preta, sapato preto, camisa azul e blazer azul. Primeiro, gostaria de agradecer, né, também a oportunidade de poder estar aqui dialogando com vocês. Eu não sou psicólogo, eu sou da área da saúde, mas não sou psicólogo, sou profissional de educação física. E entendendo também a importância que a prática terapêutica tem com as práticas corporais, eu me fiz presente nesse evento, também entendendo isso, né? Então, quero agradecer o convite, dizer que estou muito feliz, tenho muitos amigos e amigas que são da área, né? E dizer que é uma grande satisfação. Bom, para falar sobre decolonialidade, resistências, né, eu vou pegar um pouquinho da minha área para dialogar com essas temáticas. Eu acho que, para a gente poder, inicialmente, começar um diálogo, falar de decolonialidade e a gente desmembrar, tirar do lugar de um pensamento universal, né? A gente não pode estar atravessado pela universalidade, principalmente pensando na perspectiva de raça, cor, etnia, né? Relações étnico-raciais, gênero, sexualidades, porque a universalidade ela faz com que a gente perpasse por um olhar único, né? E as demais possibilidades de corporeidades existentes na sociedade, com as suas demandas, com as suas subjetividades, particularidades, precisam ser ouvidas, escutadas, né? E, por conta desse caráter, né, de colonização que a gente tem aqui no Brasil, não somente, mas principalmente aqui, né, do que a escravidão fez com as pessoas negras, né, o que o machismo faz com as mulheres, né, o que o capacitismo faz com as pessoas com deficiência, a gente sempre tem uma coisa que a gente aprende, né, a gente é ensinado sempre, né, a olhar pelas perspectivas universais, né, e deslocar disso, né, é um aprendizado, né, mas se faz super importante que a gente perceba, né, se observe e não naturalize, né, essas universalidades. Eu acho que, para dialogar com uma ferramenta que é super importante, quando a gente pensa em corpos dissidentes, em diversidade, em driblar essas perspectivas universais, eu acho que uma ferramenta importante é a interseccionalidade. Eu acho que ela traz ferramentas para nós, para que a gente possa colocar as pessoas, né, num lugar de visibilidade, colocar as demandas dessas pessoas em lugares de visibilidade e fazer com que as demandas e as especificidades dessas pessoas sejam vistas, né? Então, quando a gente entende, né, compreende, para dar um exemplo, né, que um homem branco ele é diferente de um homem negro, e isso faz parte de entender que as demandas específicas da masculinidade negra perpassam por outros lugares das demais masculinidades, né? E isso precisa ser compreendido, para que a gente não caia, né, em falácias e naturalizações de reprodução
de preconceito em cima, né, das masculinidades negras, por exemplo, né? Um exemplo. Assim como outras possibilidades, né, de demarcação das demandas específicas, né? Falando, por exemplo, de comunidade LGBT, QIPN+, né? A gente pode observar que a comunidade LGBTQIPN+, perpassa por demandas específicas, e essas demandas precisam ser vistas, olhadas, para que, na prática do cotidiano, na saúde, na educação, no trabalho, essas demandas possam ser vistas e concretizadas na prática, né? A gente tem todo um trabalho dos movimentos sociais, eu também sou vinculado a movimentos sociais, tenho uma trajetória nos movimentos sociais, tanto LGBTQIAPN+, tanto preto, tanto de movimentos estudantis, né? E perceber que as demandas específicas precisam ser encaradas e olhadas de maneira séria, tem toda uma importância. No caso, por exemplo, da comunidade LGBTQIAPN+, a gente tem as pessoas bissexuais, as pessoas trans, né? As pessoas bissexuais que são trans, olha a intersecção. As pessoas bissexuais que são trans e são negras, né? E quando a gente coloca dessa forma, não é para naturalizar ou criar uma espécie de ranking de sofrimento, porque o debate da interseccionalidade, muitas das vezes, criou-se um universo nesse sentido, né? Mas, na verdade, é o contrário. A gente precisa visibilizar as demandas específicas para compreender elas, né? E não perceber que elas são iguais, mas sim diferentes. E que a diferença precisa ser naturalizada e não estranhada, né? Precisa cada vez mais ser percebida como algo comum, não normal, porque o que é normal, né? Mas comum, inerente ao indivíduo, inerente ao ser humano. Então, a gente perpassa no Brasil hoje, por exemplo, citando a comunidade LGBTQIAPN+, é um país que perpassa por altos níveis de violência, né? Principalmente relacionados à população trans travesti, e a gente não pode deixar de não considerar isso, isso é um dado. Embora a gente saiba que o Estado não traz o IBGE não faz pesquisas, né, para a população ainda nesse sentido, mas tem todo um trabalho de pesquisa dos próprios movimentos sociais, de pesquisadores e pesquisadores, que vêm trazendo essas perspectivas para a comunidade LGBTQIAPN+. Isso é um dado real. E a gente não pode deixar de não considerar isso. Então, considerando isso, a gente precisa enxergar que essas pessoas têm demandas que vão acarretar na vida cotidiana delas. A vida cotidiana, que eu digo, no acesso à escola, no acesso ao emprego. Por que a gente vê poucas pessoas trans, por exemplo, no meio acadêmico ou em certas profissões? Claro que isso está mudando ainda bem, mas se a gente for considerar e olhar para uma perspectiva cisgênera, é muito gritante a diferença, né, em relação ao número de pessoas trans que estão acessando a graduação meio acadêmica em relação às pessoas cis. E aí se faz necessário fazer o quê? Políticas públicas, para justamente dar conta dessas demandas. E aí vem as resistências. As resistências de fazer essas políticas públicas, botar ela no dia a dia, concretizar ela no cotidiano, né? A gente tem aí como outro exemplo as cotas, né, para pessoas trans. Algumas universidades já estão fazendo esse movimento, né? Lá no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, a gente tem a UF e a Rural. Foi a UF? Foi a UF. A UF e a Rural, que foram uma das primeiras a fazer esse movimento de cotas trans, né? E aí observar e aprender, por exemplo, com outros movimentos sociais, como, por exemplo, as cotas raciais. Não comparando, mas pegar possibilidade de não cair em certos erros que a gente vê ao longo do tempo, né, que as políticas de cotas raciais vêm acontecendo, né? Por exemplo, pessoas brancas que entram pelas cotas. A gente não pode deixar que pessoas que não são trans não entrem pelas cotas de pessoas trans travestis. E aprender com quem já tem, né, essa expertise, já tem essa gama, né, de experiência, né? Eu sempre digo, não sou eu, diversas outros intelectuais, pesquisadores, pesquisadoras falam que o movimento negro, a gente tem muito que aprender com o movimento negro, né? É um movimento que é conciso e que traz aí para a gente possibilidades de aprendizado. Então,
a interseccionalidade, pegar aqui a minha colinha, a interseccionalidade, ela faz com que a gente explore, né, as corporeidades das pessoas de uma forma ampla, né, e não para vitimizar essa pessoa, mas para trazer para a visibilidade esses corpos, essas corporeidades que vão ali estar diferentes dessas universalidades, né? E as corporeidades plurais, quando a gente fala de corporeidades plurais, né, entendendo que a biologia não é um destino fixo, né? Quando a gente pensa em corporeidades cis, trans, intersexo, né, corporeidades pretas, corporeidades de pessoas com deficiência, corporeidades de pessoas indígenas, corporeidades plurais, né? Por quê? Porque a biologia também ela muda, ela é um processo de constante mudança. Levar em consideração a perspectiva da biologia apenas desconsiderando as outras partes, né, dessas corporeidades, né, novamente colocar esse lugar universal que vai cair sempre aonde? No corpo branco, masculino, heterossexual, cristão, magro, sem deficiência, e classe média, média alta. E isso é uma possibilidade. E tudo bem as pessoas serem assim, não é também né? A gente não é contra as pessoas brancas, né? Mas sim fazemos críticas à branquitude. E, nesse sentido, né, essas pessoas não podem ser apenas observadas como únicas, né? E quando a gente fala nessas diferenças maneiras, né, de externalizar o corpo, né, quando a gente fala, por exemplo, em corporeidades intersexo, corporeidades trans, eu gosto de trazer um exemplo que ficou bem nítido, puxando um pouquinho a sardinha para a minha área, que dos Jogos Olímpicos de 2016, na Rio 2016, a gente teve uma atleta chamada Caster Semenya, não sei se vocês conhecem, que é uma mulher negra, africana, sul-africana, né, atleta de atletismo, né? E ela até hoje é perseguida, né, por ter variação, ela tem uma variação biológica, né? Ela produz testosterona para o que é considerável aí para uma mulher cisgênera, ela produz testosterona além, né? Porque todo mundo tem testosterona e estrogênio, mas o corpo da Caster, ela produz um pouco a mais. E isso fez com que ela vem sendo perseguida, né? Ficou impedida de participar das outras Olimpíadas depois da Rio 2016, que ela medalhou, foi medalha de ouro, né? E tem todo um processo de intervir no corpo dela, como se ela tivesse que fazer um procedimento. Querem que ela seja obrigada a fazer um procedimento cirúrgico, né? E, na verdade, não é o corpo dela que deveria de mudar, e sim as instâncias esportivas que deveriam de mudar para se adequar ao corpo, às corporeidades diversas, né? Estou falando isso para a gente poder ilustrar mais um exemplo de interseccionalidade, porque a Caster, ela é uma mulher bem alta, né? Uma mulher que tem um corpo definido, um corpo masculinizado, digamos assim, porque ela é bem tonificada, né? Ela é uma atleta de atletismo de prova de curta duração. Então ela é bem magra, né? E ela tem o tônus muscular bem aparente, né? E uma outra perspectiva que a gente tira disso é justamente olhar, né, essa mulher negra como se ela não fosse mulher por ser dessa característica. Quer dizer, olham a Caster Semenya e observam ela como uma pessoa masculinizada, quase que como um homem, tirando, né, a mulheridade dela, oriundo a questão hormonal que ela tem. Então, a gente precisa criar ferramentas, né, as instâncias esportivas, as instâncias das ciências da saúde, as instâncias que lidam com os corpos, né, com os corpos no alto rendimento, precisam lidar com esses tipos de possibilidade corporal, não para fazer com que os corpos mudem ou se adequem a uma regra, a uma corporeidade cisgênera, né? E sim que
as pessoas possam ter as suas corporeidades, viver suas corporeidades de forma plena, né? E isso é um problema. O mesmo acontece também com pessoas trans, né? Tanto nos esportes, quanto na questão dos acessos à saúde. Eu trabalho lá no Rio de Janeiro como profissional de educação física no ambulatório trans, né? A gente estava aí num processo de atualização da portaria do país Pop Trans, né? Que era a Política Nacional de Saúde da População Trans, que está engavetado. Teve aí essa resolução transfóbica do Conselho Federal de Medicina, né? E o país Pop Trans não pôde sair do papel ainda, né? Dentro dessa nova perspectiva de possibilidade de atenção do protocolo de saúde trans, algumas especialidades em saúde vão entrar ou iriam entrar, né? Está na expectativa que o país Pop Trans possa ser efetivado. E, dentre elas, o profissional de educação física iria entrar, não com uma perspectiva de moldar corpos universais, mas para cuidar do corpo, prevendo a promoção da saúde, né? Usar as práticas corporais e atividades físicas como um elemento de cuidado do corpo, cuidado do seu bem viver, usar a socialização para lidar com o esporte de forma a interagir, né, entre as pessoas trans. E lá no ambulatório, eu vejo muito, né, pessoas trans que eu atendo, pessoas trans travestis que eu atendo, né, muito nessa ideia, nessa preocupação, né, do corpo, da expressão corporal, de como as pessoas são lidas, né? Porque, para a sociedade, né, quem não tem uma leitura normativa, digamos assim, né, vai passar por violência, né? Vai passar por violência, passa por questões de transfobia, perpassa por questões de capacitismo, de racismo, porque a raça também está na questão da binariedade, né? Eu costumo falar que a questão de binariedade não está apenas nas questões de gênero, apenas nas questões de pessoas trans. Tem diversos outros aspectos que a gente pode dialogar também a binariedade, né? E quando você vê pessoas que são trans, que são pretas, né, que têm dificuldade de acessar certas instâncias por conta das suas corporeidades, isso se torna um problema, né, que a comunidade vem dando conta, vem tentando, né, junto com movimentos sociais, resolver, né, tanto através de políticas públicas, como também vínculos com o meio acadêmico, para poder me reduzir isso, né? Mas a gente sabe que, infelizmente, ainda existe algo que atravessa, né, que são as estruturas, né? Estruturalmente, né, essas violências que eu estou falando, elas são violências estruturais, né? O racismo, a LGBTfobia, né, o machismo, o capacitismo, né? E isso tudo atravessa nossas corporeidades de forma muito pesada, né? Então, é necessário que, por exemplo, né, as pessoas criem alternativas e criem possibilidades de cuidar, né? E aí pensando numa perspectiva coletiva, junto com a psicologia, junto com a educação física, junto com as ciências da saúde, para reduzir e minimizar essas violências que podem vir a acontecer. Um outro aspecto interessante disso, né, agora entrando um pouquinho na perspectiva do meio acadêmico, né, a gente vê muito pessoas dialogando e trazendo perspectivas de um lugar novamente universal, né? E não é que pesquisas que, né, pessoas vêm fazendo ao longo dos anos não sejam interessantes, mas, nesse momento atual, o qual a gente vive, 2025, não dá mais para, por exemplo, a gente falar de mulheres sem dialogar com mulheres. Não dá mais para a gente falar de população negra sem dialogar com a população negra. Então, é uma ideia de dialogar com, junto com, né? Dentro dos estudos trans, a gente vê aí uma grande dificuldade, não apesar da defasagem, né, de pessoas trans nesse meio, ainda assim a gente tem pessoas trans que estão nesse meio acadêmico trabalhando já há muitos anos, contribuindo, né? E isso não pode ser, de forma alguma, empecilho para dialogar com. Mas o que a gente vê acontecendo pesquisas, trabalhos, né, de
para a população LGBT no geral, LGBTQIA+, no geral, sem dialogar com a população. E isso ajuda, né, e aí a palavra é ajuda mesmo, ajuda no sentido negativo, a naturalizar novamente essas ideias que são violentas. Então, por exemplo, ler um livro de uma pessoa LGBTQIA+, é importante para você poder entender, né, vindo daquela pessoa, as demandas específicas. Né? Ler um livro, acessar uma arte que uma pessoa trans, enquanto artista, vai manifestar. Né? Fugir dessas universalidades cria fissuras no nosso cotidiano para que a gente possa, cada vez mais, não naturalizar, né, essas ideias universais e colocar as comunidades, né, as pessoas que, de fato, perpassam pelas aquelas demandas, nesse lugar o qual elas são pertencentes. Né? Porque é exatamente isso. Não tem como você falar de alguém sem você dialogar com aquela perspectiva. Né? É como se fosse uma pessoa falar de uma pessoa com deficiência sem dialogar com a pessoa com deficiência. E não é que uma pessoa que não tem deficiência não possa falar sobre. Ela deve, inclusive. Assim como, né, pessoas que não são LGBTs devem falar de pessoas LGBTs, enfim, nesse sentido. Mas dialogando com. E aí é interessante entender que, quando a gente dialoga com, isso também é o que feministas negras já vêm apontando, isso também é lugar de fala. É o lugar de fala da pessoa que não está dentro desse escopo dessa demanda. Ou seja, uma pessoa que não é LGBT, né, que vai fazer um trabalho sobre a população LGBT. Ela precisa dialogar junto com a população LGBT. Isso também é lugar de fala. É o lugar de fala dessa pessoa, junto, perante o seu trabalho, né, enfim, seja ele qual for. Então, uma vez eu vi a Carla Cotirene falando, uma fala muito potente, que as pessoas usam do lugar de fala para se blindar e não se colocar e não se implicar, exatamente. E isso é, de novo, naturalizar a universalidade e se blindar. Na verdade, o lugar de fala dessas pessoas, nessa perspectiva universal, ou dessa outra perspectiva que não perpassa por essas demandas, é exatamente falar desse lugar, mas dialogando com. Quando você dialoga com, né, e não sobre, foi o que a gente viu durante muito tempo, a antropologia fez esse trabalho, naquele momento fazia até sentido, mas hoje em dia não mais, né, a gente precisa cada vez mais dialogar com, né, para poder justamente os estudos avançarem, a gente ter perspectivas reais do que as pessoas vão, de fato, ter de cuidado específico, e não coisas mirabolantes que não perpassam por nenhum tipo de vínculo com aquela pessoa, com aquela comunidade. Então, acho que é nesse sentido. Né? E aí, falando, já que eu estou aqui no evento do Conselho Federal de Psicologia, falando de psicoterapia, né? Lá no meu trabalho também no ambulatório, só para trazer um pouquinho do que a gente faz lá, né? Eu trabalho, não sei se eu falei, na Policlínica Piquet Carneiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, do Serviço Identidade. Né? É uma continuação do processo transexualizador que já existe lá no Hospital Pedro Ernesto, e agora a gente tem um outro serviço, que é o Identidade, que tem mais ou menos uns três anos que funciona, e eu comecei lá ano passado. Então, para dialogar junto com a perspectiva daqui da psicologia, a gente consegue observar como a prática corporal e as atividades físicas vão dialogar com esse bem-viver que as pessoas que chegam para mim lá vão narrar de problemas. Né? Claro que, às vezes, acessar uma academia de ginástica é caro, e nem todo mundo vai poder. Né? Mas dá uma voltinha no quarteirão, chama o seu colega para correr, para caminhar, né? Vai um sábado à tarde, dá uma volta, vai no parque, faz uma trilha. Né? Eu acho que cuidar do corpo, cuidar dessas formas, né, que o corpo tem que se expressar através do movimento, né, é muito importante e vai dialogar com os cuidados de saúde mental que as pessoas, no geral, possam vir a ter.
É claro que tem toda uma ideia de atividade física bem glamorizada, né? E tem outros vieses que eu não corroboro, mas o meu olhar para as práticas corporais de atividade física no sentido de promover a saúde, né? E através, né, dos outros cuidados em saúde, né, o terapêutico, né, o clínico, e as possibilidades, né, do movimento, através do movimento, você movimentar o corpo, eles em conjunto vão trazer esse bem viver, vão trazer essas perspectivas de você se sentir pelo menos ali cuidade naquele momento, naquele espaço, naquele ambulatório, como é o caso lá do meu trabalho. Então, são perspectivas nesse sentido. Para terminar, eu vou trazer alguns exemplos, né? Eu faço... Falaram doutor, mas eu estou doutorando ainda, eu vou terminar o doutorado agora, esse final do ano, né? Em saúde coletiva na Fiocruz. A minha pesquisa de doutorado é sobre transmasculinidades e atividade física, né? E eu tenho observado há algum tempo, justamente para trazer essas resistências, né? De forma bem prática, na prática, né? Como que, por exemplo, a população trans vem se unindo, né, em torno de grupos e coletivos para justamente dar conta desse não lugar que é a problemática, e aqui também não vou adentrar nessa seara da temática de atletas trans, né? Inclusive, estou organizando um livro, vou fazer já um merchan, estou organizando um livro que foi lançado ano passado, chamado Transgeneridade e Esporte, para além do cissexismo, onde lá, sim, a gente vai problematizar alguns debates sobre esse tema, né? É um livro escrito apenas por pessoas trans, travestis e intersexo, por diversas áreas do conhecimento, pela editora Metanoia, né, do Rio de Janeiro. E lá a gente vai trazendo contranarrativas sobre esse debate. Mas, falando desses coletivos, né, para dar conta, continuando, para dar conta dessa problemática que existe, né, onde pessoas trans são expulsas do alto rendimento, expulsas também do amador, que no amador também já vem acontecendo, né, essa dificuldade de pessoas trans acessarem esses torneios e competições. E aí fez-se necessário as próprias pessoas trans travestis se organizarem e fazer coletivos e grupos esportivos. A gente tem, lá em São Paulo, o primeiro coletivo, né, que hoje é o Instituto Meninos Bons de Bola, que foi criado pelo meu amigo Rafael Martins, né? No primeiro momento era um time de transmasculinidades e homens trans, mas hoje ele abriu o leque, né, se transformou num instituto, fomenta, né, discussões, palestras, eles disputam editais, né? E hoje tem um time também para mulheres trans travestis e também para crianças trans. Ou seja, abriu-se o leque e foram pessoas trans que organizaram isso. Lá no Rio também a gente tem um outro querido amigo, meu colega de profissão, o Marcelo Silva, que fez ele é da minha área, eu também sou do fitness aquático, sempre trabalhei durante muitos anos dando aula de natação, hidroginástica, enfim. E ele dá aula de natação na Praia do Flamengo de graça para pessoas trans. Então, são possibilidades de resistência, assim como tem outros times, né, pelo país afora, tem diversos times de futebol, tanto para mulheres trans quanto para homens trans, pessoas não binárias também participam, né? A gente tem hoje já a capoeira, tem o futebol, como eu falei, capoeira, Krav Maga, enfim, tem diversos tipos de esporte onde as pessoas trans puderam se organizar, criar coletivos, para criar essa resistência. Olha, vocês não querem a gente aqui no alto rendimento. Então, nós vamos nos unir para poder dar conta disso aqui. A gente vai continuar assim, a gente vai fazer atividade física assim. Então, criaram-se, né, esses coletivos e essas comunidades, né, eu chamo até de comunidade, porque, para além da questão, né, do cuidado em saúde, cuidado com o corpo, tem a questão da sociabilização, que é muito importante. Né, porque, quando a gente fala de atividade física, às vezes, por tudo que, muitas das vezes, a própria comunidade LGBT, né, tem algumas questões com a própria aula de educação física escolar, com o acesso às salas de musculação, né,
por conta desse olhar universal, né, sociabilizar entre pessoas trans, travestis, intersexo, enfim, que estão ali praticando atividade física, né, em conjunto, sendo na mesma comunidade, isso já quebra esse início de não ir porque não vai ter nenhuma pessoa trans na academia. Aquele grupo só tem pessoas trans. E não é que não possa ter pessoas cis, mas a maioria são de pessoas trans. Aí em São Paulo também tem um grupo muito interessante, que é o Trans no Corre. E esse é um grupo muito importante, porque do meu amigo Kien, que ele também é um dos coordenadores do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, né? Por que a corrida é importante? Porque durante muito tempo, e ainda hoje, infelizmente, travesti, mulher trans, tem essa dificuldade de acessar a rua de dia, acessar a cidade, né? E você vê grupos de pessoas trans juntas, correndo, né? Não sei o lugar, mas é num viaduto que tem lá em São Paulo, que eles se reúnem todo sábado, amanhã e dia. Eles se reúnem todo sábado e vão correr. Já conseguiram patrocínio, conseguiram patrocínio para correr em torneios, né, aqui, lá no Rio, em São Paulo mesmo. Essas corridas que tem, né, da Adidas, enfim, eles conseguiram patrocínio, né, querem conseguir mais. Então, você vê pessoas trans correndo, fazendo atividade física, acionando a cidade como ferramenta também de que as pessoas trans vão estar lá. Nós vamos estar lá. Então, isso é muito importante. É uma resistência. Quer dizer, são várias resistências, né? Mas, e aí agora, para finalizar mesmo, essas resistências, elas são importantes, e a gente, em comunidade, né, precisa estar em conjunto para poder resistir. Mas é importante também que, no caso da população LGBT, dando um exemplo para ilustrar, no caso da população LGBT, né, as pessoas que não são LGBTs também têm essa importância, porque não pode ficar tudo nas costas desses coletivos, desses grupos. É responsabilidade, por exemplo, né, de pessoas héteros, de pessoas cis, de pessoas brancas, de pessoas que não têm deficiência, também se organizar para fazer essas articulações, ajudar nessas articulações e dialogando com. Porque senão fica muito fácil colocar tudo em cima da gente, vamos lá organizar os grupos. Ok, vamos fazer um torneio? Chama a galera trans aqui para fazer o Trans no Corre, para fazer essa competição aqui de atletismo. Chama a galera. Chama a gente sim, mas chama a gente trans também. Então, é importante nesse sentido, porque não pode ficar tudo em cima, né, da própria comunidade que já está passando por essas perspectivas de violência, né? Acho que era isso que eu tinha para falar. Obrigado. Obrigado. Professor, muito bom te ouvir. Agradeço de novo pelo seu aceite, né? Eu tenho um pezinho... Eu amo atividade física, eu tenho um pezinho lá na psicologia do esporte, né? E vejo como a psicologia ela se avoluma quando ela faz essa aproximação, esse diálogo com outros campos de saber, e aí, em especial, e para debater, inclusive, corporeidades com a educação física. Eu fico pensando assim que os nossos corpos, né, eles são territórios históricos, políticas de vivências de prazer, inclusive, né, vivências de identidade, mas também são corpos de vivência de violência. Mas vou pegar aqui a sua finalização de resistência. E acho que isso é profundamente importante. A gente, engraçado, assim, eu acho que a primeira vez que a gente produziu uma resolução trazendo, né, o que se fala do lugar de fala e de produzir com, né? Eu acho que houve um tempo na nossa ciência em que a gente produzia sobre e produzia para, né? Achava que produzia para, né? E hoje a gente tem buscado esse encontro de que as vozes que estão em corpos
que transbordam a sua existência, né? Porque, de fato, é isso. Inclusive, o corpo do saber era focado, né? Limitado a um determinado corpo. Hoje a gente tem, enfim, né? E espero que cada vez mais essa diversidade expressa aí. Então, quero te agradecer. Eu vou abrir para as nossas convidadas e convidados. Tá? Ok. Gente. Ajudo alguém aqui? Oi? Venham. Eu acho que esse espaço é, inclusive, da gente se amostrar. Então, bora se amostrar. Né? Venha, se amostre. Já posso... Só para... Por favor, lindeza. Licença, gente. Bom dia, pessoas. Sou uma pessoa negra, cabelo cacheado, volumoso, um vestido vermelho, uma pele negra linda. Então, muito agradecida pela sua fala, foi muito bom lhe escutar. Me desculpe, cheguei um pouquinho atrasada, estava retocando a make. Mas queria fazer um comentário sobre sua fala que me gerou inúmeras reflexões sobre como essas estruturas expulsam pessoas trans do lugar do esporte de alto rendimento e também do amador. E essa palavra do expulsa ficou muito na minha mente, porque são vários espaços que essas pessoas são expulsas, né? Então, de casa isso me veio à mente, que eu sou uma mãe atípica, acho que eu posso utilizar esse termo, eu adotei algumas filhas dentro da comunidade Ballroom, e era disso que eu queria pontuar. Essas pessoas são expulsas e se organizam em grupos e coletivos, eu acho que essa é uma ferramenta extremamente importante de combate e resistência, a gente se organizar socialmente, politicamente, para que, nesse coletivo, a gente consiga bolar estratégias entre a gente, para que a gente sobreviva a isso, sabe? Então, Ballroom é uma comunidade artística, se escreve Ballroom. Eu sou uma liderança dessa comunidade, então eu fiquei pensando muito sobre isso, reforçar, ampliar essa fala, porque achei muito importante, muito potente. Assim, é na coletividade mesmo que a gente resiste. Obrigada. Professor, deixa eu só fazer um combinadinho aqui com ele. Como que o senhor quer fazer? Cada intervenção você fala ou a gente faz um grupo de intervenções e aí volta para cá, né? Pode ser assim infinitos? Não, 3. 3, tá. Então a gente faz 3, volta e volta para vocês, tá bom? Por favor, querida. Olá, bom dia, boa tarde. Bom dia ainda, né? Eu sou Viviane Martins, sou uma mulher negra, de cabelos cacheados, com as pontas douradas, eu acho. Meus olhos são castanhos claros, eu tenho um rosto fino, mas as bochechinhas mais cheinhas. Estou usando um óculos com armação vermelha, brincos dourados, batom vermelho. Meu vestido é um vestido todo estampado com bananas e folhas. Estou com uma sandália preta e um crachá todo personalizado, cheio de fitinhas coloridas que a gente pôde fazer aqui no evento. E aí eu queria fazer uma pergunta, assim, se pudesse falar para a gente um pouco sobre resistências, porque, diante de uma angústia que eu tinha, né, eu sou do Rio de Janeiro, né, num lugar onde nossos corpos são violentados o tempo todo, pessoas negras, principalmente a juventude negra do Rio de Janeiro, né? E aí eu fiquei me perguntando num evento que a gente estava discutindo sobre isso, né, qual a dificuldade das pessoas virem para os coletivos, né, se mobilizar para os coletivos. Do corre diário das pessoas, difícil você fazer isso, né? Não dá tempo para você estar mobilizando e estar indo para os lugares. E aí uma pessoa me disse assim: Viviane, você está viva. Essas pessoas estão vivas. Nós, negros, estamos vivos até hoje, apesar do pacto que eles fizeram de nos matar. Isso já é resistência. Então, essas pessoas se mantendo vivas também é resistência. Às vezes, elas não estão organizadas em coletivos, mas
isso já faz, porque o projeto era que a gente não existisse, e nós estamos aqui. E aí eu queria que vocês também pudessem falar um pouquinho dessa forma de resistência. O coletivo é extremamente importante, até para você se proteger e se acolher, porque a luta é muito dura, mas como também é essas outras resistências, né, diárias dessas mulheres que vivem nas comunidades, que têm que sair cedo. Eu lendo alguns livros falando das mulheres, né, que foram libertas e que elas mantiveram suas vidas, que tinham que descer os morros, encher suas galões de água, subir e depois ir trabalhar. A gente faz isso até hoje nas comunidades. Então, como é que é esse tipo de resistência, né, de cuidado dessas mulheres negras dentro dos seus lugares, das suas comunidades, né, que ainda nós ocupamos esses espaços dessa forma? Obrigada, Vivi. Tem mais alguém? Mais alguém que gostaria de fazer alguma intervenção agora? Bom dia, estou aqui. Bom dia, agradecer, foi brilhante a apresentação. Eu sou Edson, sou um homem branco, estou cabelos pretos curtos, estou usando uma camisa nordestina, sou de Pernambuco, camisa preta por baixo, e estou aqui à esquerda, né, de Alessandra, do palestrante. Eu queria fazer uma pergunta em relação à política pública, né? Eu trabalho na assistência social há muito tempo e eu entendo que as comunidades elas são desprovidas de incentivos governamentais para que haja a prática do esporte, né? Então, entendendo como é que a gente pode dialogar, né, secretarias de direitos humanos e as secretarias de assistência para que a gente possa incentivar esses movimentos locais, essas comunidades, para que elas possam exercer esse papel e esse direito, né, que é o direito ao lazer, ao esporte e à educação. É isso. Obrigada, Edson. Muito bom. Professor. Bom, eu acho que começar lá com a menina que falou do ballroom. Ballroom é uma cena muito... É fantástico, assim, lá no Rio, né? A gente frequenta, já fui em algumas festas, e você vê assim, na prática, como que as casas são organizadas, né? E criam ali um movimento mesmo de família. São famílias mesmo que são organizadas ali. Eu sugiro, para quem não conhece, para quem ainda não viu, a série Pose, que vai falar sobre as casas, né? Vai contar um pouquinho da história do movimento LGBT lá dos Estados Unidos e tudo. E aí fica como sugestão, né? Então, eu acho que existem, né, algumas formas de cuidado hoje que vão perpassar pela família, porque existem certas comunidades que são desprovidas disso, né? E aí as pessoas vão se organizar, como é o caso da Cena Ballroom, para fazer esses coletivos e esses grupos, né? E é emocionante você ver as batalhas e tal, é muito, muito bacana mesmo. Parabéns pelo seu trabalho. É muito bacana. Sobre a outra pessoa que falou sobre a questão da comunidade, da resistência das mulheres negras, né? É o cotidiano, assim, é o cotidiano. É muito lembrar daquele exemplo que as próprias feministas negras já vêm falando e denunciando, né? Enquanto as mulheres brancas estavam lá pleiteando o voto, as mulheres negras estavam cuidando dos filhos dessas mulheres brancas, né? E isso é histórico, né? Resistir, cuidar, manter no sentido de ter a sua família ali, né? Com saúde, com trabalho, né? Isso também é resistência, como você mesma falou, né? Existe um projeto político que quer assassinar as pessoas negras, e você manter, né, viver nessas favelas, nessas comunidades, e perceber que ali a sua família, né, está ali resistindo, isso é muito importante, né? A única crítica que eu faço é que isso não pode estar apenas em cima da mulher negra.
Os homens negros têm que estar juntos, né? Tem que ser algo em comum, né? E aí, dialogando com as masculinidades negras, existem homens negros que também têm essa perspectiva, isso é muito pouco falado, pais solos. É claro que tem toda a discussão, não estou passando pano. Tem a discussão, né? As mulheres perpassam muito mais por essa perspectiva mesmo de viverem, né, os filhos, criarem os filhos sozinhas. Mas, se você for olhar para a favela, são outras realidades lá. E você pode encontrar também homens negros, irmãos, que cuidam de filhos sozinhos. E isso também é resistência, porque a mãe precisa trabalhar e o mais velho fica em casa para cuidar dos outros, né? Micropolítica, né? Isso é micropolítica, assim, real. Às vezes a pessoa não está... Às vezes ela nem pode, né? Você falou da participação em coletivos, em movimento social. Tem pessoa... Eu acho que, assim, para ser ativista, militante, né, precisa querer. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo, né? Porque é difícil. Você tem que lidar com instâncias do governo, instâncias sociais, receber críticas, não conseguir as coisas porque é muito difícil. Então, tem pessoas que não têm esse perfil, né? E aí a resistência dessas pessoas vão ser o cuidado cotidiano, vai ser micropolítica mesmo, vai ser cuidar da família, vai ser manter ali a família no sentido de estar naquele lugar, né? E ver a vida passando o seu cotidiano de maneira tranquila, né? Nem sempre é tão tranquila, mas está ali, né, cuidando com seus filhos, suas filhas, é nesse sentido. Então, acho que são resistências que muitas das vezes não são consideradas, né? Porque eu já ouvi também em alguns espaços de roda de conversa que eu fui, de, por exemplo, assim, algumas mulheres, principalmente mulheres, reclamando, né? Porque elas não podem estar aqui, mas não podem estar porque estão trabalhando, né? E esse trabalho também faz parte dessa resistência. E aí, porque aquela não pode estar, vão estar outras, e tudo bem. Não é para existir essa cobrança, né? Porque cada um está fazendo do lugar que pode e que dá para fazer, né? Nem todo mundo, como eu falei, nem todo mundo vai ser militante, ativista, né? Às vezes, fazer o seu cuidado, viver, como você falou, viver já é você estar ali fazendo a sua micropolítica. Não era para ser assim? Não. Não era para ser assim, né? Viver não era para ser micropolítica, viver era só para a gente viver, né? E ter a nossa subjetividade, nosso lazer, a gente dá só para viver tranquilo, mas isso acaba se tornando uma micropolítica, porque a estrutura, ela atravessa, como foi dito aqui, ela atravessa. Então, acaba se tornando mesmo algo bem impactante mesmo, que vai atravessar a vida dessas mulheres, principalmente, né? Sobre o rapaz que perguntou sobre política pública, é um desafio grande. Principalmente porque, não estou falando que é o seu caso, mas o que eu vejo no contexto geral, assim, de política mesmo, as secretarias não dialogam entre si, tem as questões de rixas partidárias, né? E aí você querer... às vezes você tem até os ativistas, né, estão até interessados, né? Mas aí o secretário não quer, mas aí... né, as instâncias daquele secretariado não conseguem, não quer avançar, fica criando obstáculos. É muito complicado, eu não tenho uma resposta para te dar. Mas o que eu posso te dizer é que a luta em prol, né, de que as políticas públicas sejam efetivadas, isso sempre existiu. O movimento negro é o maior exemplo disso, né? Os demais movimentos também, mas principalmente o movimento negro, né, historicamente falando, né? Isso vai continuar. O problema são as questões políticas mesmo disso. As questões políticas que, muitas das vezes, embarreira, não deixa avançar. E aí, às vezes, você tem que dialogar com os vereadores ou com os deputados, tentar criar brechas, tentar criar projetos de lei. Eu acho que é uma possibilidade, né, de você ir, né, conversar com algum político mesmo, né, para tentar, de alguma forma, dar conta dessas demandas. Mas, infelizmente, é desafiador, principalmente pensando nesse cenário de ano que vem, que a gente vai enfrentar aí, né? Então, são desafios que a gente precisa estar de olho para não retroceder. Oi. Fazer igual meus meninos. Desculpe, prof. Sabe que eu estava pensando justamente isso, né? Como que as resistências
A gente olha... Eu comecei hoje a minha fala mostrando as minhas contas, né? Dizendo do indicativo de que quantas pessoas estavam comigo, e, evidentemente, que aqui eu não estou falando só das pessoas, mas posso estar falando aqui, por exemplo, do meu terreiro, porque essas contas elas contam toda uma linearidade, se é que eu posso usar esse termo, falando disso, né? Do que é o meu terreiro, que é um terreiro, Oxalá, né? Terreiro de Nanã, com uma mãe de Obaluaê, e vem tudo aqui no meu pescoço. Mas aquele espaço, para mim, é um espaço de resistência. Quando a gente está na quartinha, por exemplo, a gente tem todos os irmãos e mães cuidando da gente lá. Esse é um espaço de resistência. Minha mãe me disse assim, mãe, meu Deus do céu, que banho frio é esse? Ainda tem que tomar de latinha. O terreiro todo bonitinho, e o espaço onde a gente fica, no Caritó, é o espaço onde está mais rústico. O banho é de latinha, o banho é frio, e é para lembrar da história dos que vieram antes de nós. E por que estamos aqui? Esse também é algo que, em alguma medida, porque isso é família, eu estou falando de família, mas tem as famílias de origem, né? Especialmente nas comunidades negras, né? Especialmente em comunidades mais vulnerabilizadas, em que essa rede, inclusive aqui, né? Isso que o senhor trouxe mesmo, né? De quem cuida quando eu vou sair, né? Às vezes é a vizinha que cuida do menino da companheira, né? Então, cada um de nós, ao estar no seu corpo político, no espaço, está falando de resistência. Quando eu tenho um bocado de tatuagem aqui no meu corpo, que tem temáticas de resistência, né, das mais diversas, lute, aqui escrito no braço, né, a América Latina, né, símbolos que são indígenas, africanos, né, eu estou falando de resistência também, né, e eu acho que a gente ter isso em perspectiva nos dá um fôlego, porque, de fato, as coisas estão muito duras. Estar no movimento social, estar no enfrentamento político coletivo também é muito duro. A gente tem uma estrutura de país que vem de caminhão em cima da gente, né? Então, eu acho que nos dá olhar uns nos olhos dos outros, nos ajuda a tomar fôlego e nos esperançar. Daqui a pouco a gente vai dançar com a Cani, que ela vai fazer uma oficina para a gente. Isso também é esperançar e a resistência. Aí amanhã, credo, já estava querendo agora. E só para... Acho que a minha pesquisa de mestrado foi sobre saúde mental de mulheres trabalhadoras negras de baixa renda durante a pandemia e a mobilidade urbana, né? Uma coisa muito impressionante. Eu não consegui encontrar uma pessoa trans. Olha o grave que é. Eu não consegui encontrar uma pessoa trans que pudesse falar para mim, eu chamava de Flores, né? Não consegui encontrar uma mulher trans que pudesse falar para mim da sua experiência de buzu. Porque, tanto quanto estar na rua, estar no buzu também é um risco, né? Então, o quanto que é importante, o quanto que são importantes esses espaços de congregar e afirmar coletivamente, né, a presença, a identidade e a resistência, o quanto que é importante. Quanto às políticas públicas, e aí falando disso também, me permitam, daqui a pouco eu tomo até porrada, mas vou falar isso mesmo. Eu acho que eu sempre digo assim, que a tarefa da gente nunca está dada, né? Mas ela está um pouquinho alcançada quando, ao sair daquele lugar, outra pessoa vai falar, vai levar adiante um discurso que é necessário, né? Por exemplo, eu sou uma mulher cis, e nas considerações
que eu falo da gestão da mobilidade, o quanto que a gestão da mobilidade ela precisa ser cuidadosa e a análise interseccional ela precisa estar presente, eu estou também dizendo assim, ó, povo da gestão, quando a gente não presta atenção nisso, a gente retira o direito das pessoas a estarem nos espaços da cidade. E direito à cidade implica em uma série de direitos agregados. Saúde, lazer, educação, trabalho, emprego, renda, moradia e uma série de coisas. Então, eu acho que é um pouco isso também, né? Não dá para falar por sempre, mas eu acho que algumas vezes, onde determinados corpos não conseguiram falar, é preciso que alguém leve na sua voz, que faça a sua voz, né, chegar um pouco assim, e trazer também, né, para trazer depois. Acho que isso é... Porque, senão, a gente não... A gente é atropelado. A gente é atropelado. Eu falei um bocado aqui de ousada, me desculpe, professor. E, então, meu amigo, Alex Oliveira. Oi. Alex é nosso companheiro da CDH. Oi, gente. Bom dia, a gente ainda não almoçou, né? Então ainda é bom dia. Eu sou Alexander, sou do Amapá, também estou compondo a Comissão de Direitos Humanos, sou um homem trans. Quero saudar aqui o professor Leonardo Pessani, uma honra estar aqui nesse mesmo palco, né? E eu vou fazer um ato agora, vidas trans importam. Então a gente vai ter essa palavra de ordem, e aí ao final eu quero que a gente repita junto, beleza? Beleza. Fechou. Então, eu inicio essa fala com a urgência e a dignidade que o tema exige. Vidas trans importam. Essa não é uma frase simbólica ou solidária. É uma convocação ética, política e profissional, que deve atravessar a nossa prática psicológica e o nosso compromisso com os direitos humanos. E também um enfrentamento direto a um país que há mais de uma década lidera os índices mundiais de assassinato de pessoas trans e travestis. Em sua maioria negras, pobres e periféricas. Mas também é uma afirmação da vida, porque pessoas trans não importam apenas por serem vítimas de violência. Importam porque são protagonistas de resistência, da reinvenção da política, da crítica radical às normas de gênero e da produção de outros futuros possíveis. É importante a gente lembrar que, durante muito tempo, a psicologia, enquanto campo de saber e prática institucional, teve um papel de conivência e, muitas vezes, de protagonismo na exclusão, no sofrimento e na patologização das pessoas trans. Isso se deu em nome de uma suposta ciência neutra, que serviu a norma cisgênero como padrão único de saúde, humanidade e existência válida. Por isso, a luta pela despatologização das identidades trans e travestis no Brasil também é parte histórica do nosso Conselho. A Resolução 01 de 99, que vai falar sobre as orientações sexuais, já começa com esse debate, e mais tarde, bem mais tarde, né, a Resolução 01 de 2018 vem como esse marco ético e político da psicologia brasileira, estabelecendo normas que afirmam com clareza que não é papel da psicologia reforçar estigma, propor cura ou validar terapias de conversão fantasiadas de cuidado. Ao contrário, a Resolução 01 de 2018 ela vai nos convocar com a quebra da lógica de tutela e nos convocando a respeitar a autodeterminação de pessoas trans. Não estamos aqui para dizer quem que é trans de verdade, quem que não é. E é nesse contexto que precisamos reconhecer, valorizar e comprometer com a história e a força política do movimento trans brasileiro. É importante falar que a gente não luta sozinho, né? Como bem trouxe aqui o professor, a importância dos coletivos, e aí de nós que não fossem os coletivos, né? Então, muito importante a gente fazer essa historiografia, né? E lembrar que o movimento trans brasileiro, antes mesmo da criação da ANTRA, que é a associação muito famosa de travestis transexuais, existiu a Associação de Travestis e Liberados, fundada em 1992, que é considerado o embrião atual da articulação nacional dos movimentos trans. E, posteriormente, nasce a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que luta não só por direitos, ela produz dados,
Ela sistematiza denúncias, ela formula políticas públicas e denuncia o genocídio trans, incluindo anualmente o dossiê de assassinatos e violências contra travestis e transexuais no Brasil. Ou seja, também somos nós protagonistas na criação dos nossos dados, seja para a formulação de política pública, seja para a pesquisa. E também são fundamentais outras articulações nacionais, como a Rede Trans, que articula lideranças e coletivos em todo o país, principalmente no norte do Brasil, tem uma forte atuação na Amazônia. É importante falar do FONATRANS, do Fórum Nacional de Travestis e Transsexuais Negras e Negros, da nossa matriarca Giovana Baby, que articula a luta por justiça de gênero com enfrentamento ao racismo. A UIBRAT, o Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, também no pioneirismo, da discussão sobre as questões das transmasculinidades e homens trans. A Liga Transmasculina João W. Neri, entre outros coletivos, redes, ativistas independentes, como a gente falou aqui, nas micropolíticas que estiveram juntos para fomentar hoje o que a gente pode dizer como uma bancada transeleita, ainda que minoritária, mas profundamente simbólica e combativa, como a gente tem hoje, né, no Congresso e nas outras esferas. Então, essas lideranças não representam só suas comunidades, elas representam possibilidades concretas de refundar a política com base em outras linguagens, prioridades e formas de cuidado. E a sua presença nesses espaços rompe o monopólio cis-heteronormativo do Estado. E é nesse cenário que eu convoco a categoria a fazer uma crítica direta, sem rodeios, à nova Resolução 2378 de 2024, do Conselho Federal de Medicina, que, ao impor a idade mínima de 21 anos para acesso a procedimentos como cirurgia de afirmação de gênero, essa norma ignora a produção científica acumulada, desconsidera o protocolo da OMS e viola o princípio da autonomia e da dignidade das juventudes trans. Mais do que uma norma equivocada, trata-se de um ato de violência institucional que impede o acesso à saúde integral, amplia o sofrimento psíquico e reforça essa lógica de tutela que a gente vem tentando soterrar. Então, é muito importante que a gente entenda que essa medida de precaução que está em curso é o cerceamento do direito sob a aparência de proteção. E a psicologia não pode se omitir. Não há ética possível quando o acesso à saúde é negado, com base em moralismos e preconceitos fantasiados de ciência. Vidas trans importam porque desafiam limites do que nos disseram que era possível. Importam porque nos ensinam que existir é resistir, e resistir é criar. Importam porque ampliam o próprio conceito de humanidade. E isso deve atravessar nossa formação, nossa escuta, nossa prática e a nossa política profissional. A psicologia brasileira precisa reafirmar seu compromisso. Nenhuma forma de violência ou exclusão deve ser legitimada pelo nosso fazer. É nosso dever ético, institucional, defender a autonomia, o acesso à saúde, à educação, à cultura, ao território, ao afeto e à vida em sua multiplicidade. Muito obrigado. Vamos lá, todo mundo. 1, 2, 3. Vidas trans importam. De novo. Vidas trans importam. Mais uma vez. Vida trans importa. Vivas. Viva. Gratidão, gente. Tem que ser 3 vezes. Quem é de axé sabe como é o babado. Tchau. Antes do Alex sair do palco, vou pedir para ele se juntar ao doutor Leonardo e a senhora Alessandra. Por gentileza, uma foto. Reforçamos, então, enquanto essa foto é feita, o nosso agradecimento ao doutor Leonardo, também à senhora Alessandra, que fez a mediação desse diálogo tão importante. Nós teremos agora o nosso intervalo para o almoço. Retornemos 13h30, pontualmente, na bag do evento que vocês receberam. Quem não é de Brasília, tem uma orientação sobre restaurantes onde vocês podem almoçar. Ótimo almoço a todas e a todos e até o retorno.